Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 4 da semana da Vida Organizada Descomplicada. Queria começar agradecendo todos os likes, comentários, as curtidas que vocês deixaram nas redes sociais, as mensagens que eu tenho recebido, as perguntas que vocês estão deixando, estão ajudando bastante a formatar o conteúdo dessa semana. A nossa comunidade também no Facebook com bastante interação. Muito obrigada, então, por todo esse engajamento. Tem sido essencial esse feedback de vocês. Lembrando que as principais dúvidas levantadas ao longo da semana vão ser respondidas na live que eu vou fazer no domingo, então não perca. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia a dia da vida de uma pessoa organizada, especialmente focando nas questões como procrastinação e foco, que são alguns dos temas que vocês mais me pedem para falar a respeito. Então a aula de hoje vai ser sobre isso. Senta, pega sua xícara de chá, seu caderno, sua caneta, que vai ter bastante coisa na prática aqui para a gente fazer. Antes, comenta aqui nesse vídeo o que você tem achado dessa semana. Na aula 1, a gente falou sobre agenda e rotina. Na aula 2, a gente falou sobre listas e projetos. Na aula 3, nós vimos como fazer um passo a passo de um planejamento semanal focado na prática. Então, me conta, o que você tem achado? Está sendo útil para você? Espero que sim. A gente vem falando sobre algumas ferramentas digitais ao longo da semana e eu queria hoje falar de duas ferramentas analógicas que ajudam demais caso você queira. Aliás, a organização é muito daquilo que você quer, do que você gosta de fazer, de usar ferramentas que tenham a ver com você. Tudo que eu estou ensinando ao longo dessa semana, eu estou usando, por exemplo, ferramentas do Google, porque elas são gratuitas, são fáceis de mostrar na tela, mas você pode adaptar para a ferramenta que você preferir, tá bom? É muito importante você gostar das ferramentas e adaptar para sua rotina para que a organização se torne um hábito. E não que você tente se encaixar no que os outros falam que é certo ou errado, sabe? É importante você descobrir o que é certo para você e ir alimentando esses hábitos que você considera certos. Esse é o segredo de uma boa rotina. Duas ferramentas analógicas que eu quero te indicar que podem ser úteis, independente de você usar agenda de papel ou digital, ou qualquer outra coisa no analógico ou no digital, são duas ferramentas analógicas que eu acredito que, mesmo que você seja totalmente digital, podem fazer sentido para você. A primeira delas é um bloquinho de notas, um caderninho desses que cabe no seu bolso, para você poder levar com você por aí, para poder anotar ideias, lembretes de coisas a fazer. Às vezes você tem a ideia de uma mensagem que você quer mandar para alguém, mas não tem como parar e mandar essa mensagem, você pode usar isso aqui para escrever. É muito útil também esse bloquinho para você deixar no seu dia a dia do lado da cama antes de dormir, porque se você é aquela pessoa que começa a ter um monte de ideias ou lembrar de coisas a fazer antes de dormir, ter um bloquinho desses ao lado da cama pode te ajudar a ter uma noite mais tranquila. Você escreve tudo aqui e aí vai dormir porque sabe que você vai lidar com o que você escreveu no dia seguinte. Esse bloquinho pode ser muito útil também para você que trabalha o dia inteiro na frente do computador, recebe muitas demandas, muitas interrupções, e aí tudo aquilo que te pedirem e você não puder parar o que você está fazendo para atender, você anota aqui rapidinho ali do lado do seu computador, continua o que você está fazendo e na sequência você lida com essas demandas novas. Ou pelo contrário, se chega uma demanda urgente do trabalho, que você tem que parar o que você está fazendo para atender essa demanda, você pode anotar no bloquinho onde você parou, a atividade que você estava, atender essa demanda urgente e aí voltar sabendo de onde você parou. Então, ter um bloquinho como esse ajuda demais aí no dia a dia. A vantagem de um bloquinho de papel é justamente você ter um contraponto ao celular, ao computador, você ter algo analógico que não depende de bateria, que é rápido de escrever, não precisa abrir, procurar um aplicativo, nem digitar ou gravar áudio que você tem que ouvir depois. Então, se você quiser usar também o celular, um bloco de notas, fica totalmente a seu critério. É só uma dica de como que você pode usar um caderninho na sua rotina. Outro caderno que funciona muito bem para produtividade, o bloquinho de notas, eu diria que ele é essencial. Agora, esse aqui é mais opcional, mas se você tiver aqui é porque você se identifica com esse conceito de produtividade compassiva e pode ser que você esteja buscando uma produtividade que tenha a ver com o autoconhecimento. Então, para isso, eu quero indicar que você tenha um caderno, pode ser qualquer caderno, mas esse formato maior, que é um A5, um formato de caderno colegial, né? É um caderno para você escrever todos os dias e como se fosse um diário, mas não apenas um diário tipo, querido diário, hoje eu fiz isso e aquilo, pode ser também, mas é para você registrar o que você fez ao longo do dia de atividades, você pode fazer outros registros, como registros de hábitos, você pode querer fazer reflexões sobre as diversas áreas da sua vida, exercícios de planejamento de vida, você pode querer escrever como você se sente, e por aí vai. Um caderno como esse é muito bom para o seu autoconhecimento, para você compreender, então, como que é a sua rotina de fato, para que você possa fazer melhores planejamentos para ela
no seu futuro próximo, tá? Então, ter um caderno como esse que você possa fazer esses registros diários é bastante interessante, fora que você também exercita aí todas as técnicas de mindfulness, né, que são boas práticas de produtividade compassiva, escrevendo, dedicando um tempinho todos os dias para escrever como você está se sentindo, como foi o seu dia e por aí vai. Vai ser uma boa prática para você se conhecer melhor e, a partir disso, fazer melhores planejamentos, respeitando o seu ritmo, respeitando o seu tempo. Então, agora que eu já falei desses 2 cadernos, eu queria passar um vídeo aqui para vocês. E assim como eu fiz na aula 3, eu queria ir pausando quando eu achar necessário fazer algum tipo de comentário, mas eu acho esse material aqui muito rico e quero reagir junto com vocês. Vamos lá? Por que algumas pessoas conseguem ter consistência e outras não? Por que é tão difícil para algumas pessoas se organizarem e para outras parece ser mais fácil? Por que é tão difícil conseguir implementar um hábito que seja mais legal para a nossa vida? E o mais importante, né? Como que você consegue driblar esses erros, esses maus hábitos e conseguir implementar o bom hábito de ser uma pessoa organizada de maneira simples, leve e funcional, mesmo que você se considere uma pessoa bagunceira e que não tem vocação nenhuma para isso. Você vai descobrir como a organização é uma ferramenta eficaz para que você consiga controlar melhor a sua ansiedade pelas coisas a fazer e lidar também com a sobrecarga de atividades. Desse modo, eu tenho um mentor de produtividade que é o David Allen. Ele é o criador do método GTD, um método de produtividade bastante conhecido, ele é norte-americano. Ele costuma falar uma frase que eu gosto muito, que é: você só consegue ficar tranquilo, né, com tudo aquilo que você não está fazendo quando você sabe tudo aquilo que você não está fazendo. Ou seja, a organização te ajuda a fazer um levantamento de todas as suas demandas de coisas que você precisa fazer, de modo que você coloque numa agenda, em listas, etc., e você tenha noção desse volume. Porque se você tem um volume de coisas a fazer, não é porque você está colocando numa lista que a lista vai te sobrecarregar, ou a agenda vai te sobrecarregar. É porque você realmente tem muita coisa. Quando você não coloca para fora da sua cabeça, você não tem noção desse volume. E aí só fica realmente muita coisa acontecendo e te estressando do mesmo jeito. Quando você coloca para fora da sua cabeça, pelo menos te dá a oportunidade de perceber esse volume e conseguir gerenciar melhor, conseguir definir melhor o que é sua prioridade ou não. E para você conseguir falar não para todas as coisas que você não está fazendo no momento, quando você tem noção de quais são essas coisas e que está tudo bem, depois no momento apropriado você vai trabalhar naquilo, etc, etc, você consegue ficar mais tranquilo para descansar sem culpa, para focar em uma atividade, sabendo que depois você vai pegar aquelas outras. Então, desde a aula 1, a gente falou sobre essa questão de organizar a rotina na agenda, depois na aula 3 a gente viu como planejar a semana. Quando você finalizar o planejamento semanal, cada vez mais, à medida que você vai fazendo isso com consistência, você vai percebendo como é importante que você consiga colocar ali suas prioridades, mas que aquilo que você não vai focar naquela semana, por exemplo, não está totalmente esquecido. Está ali nas listas do lado e depois na próxima semana você vai reconsiderar de acordo com as suas prioridades. Então você consegue ficar tranquilo com tudo aquilo que você não está fazendo. Isso ajuda muito quem tem ansiedade, por exemplo. Você vai conseguir ter mais controle sobre aquelas coisas que são controláveis. Também, como eu disse, o que você vai aprender hoje é totalmente personalizável para a sua realidade. Então vamos lá. Por que ter uma vida organizada pode ser tão desafiador? Eu vou falar aqui alguns motivos que podem dificultar a organização. Vai marcando aí se você se identifica com algum deles. Problemas de atenção e concentração. Algumas pessoas têm dificuldade em se concentrar e em manter a atenção em um determinado tipo de atividade e por isso acabam não se considerando pessoas organizadas e que conseguem concluir as coisas. Dificuldade para tomar decisões e priorizar. E eu falo sobre isso, a primeira coisa, né, que algumas pessoas às vezes têm características que são próprias, às vezes você tem TDAH, às vezes você é neurodivergente, às vezes você tem questões suas realmente que não permitem que você foque a sua atenção e por aí vai. O mais importante aqui é não fazer nenhum tipo de julgamento, nem tentar se enquadrar num modelo que a sociedade coloca como alta performance para você, mas sim você se entender e compreender que é possível sim você adaptar todas essas técnicas e estratégias que a gente está falando ao seu ritmo. Aquilo que é realmente importante. Problemas de memória, então algumas pessoas têm dificuldade em memorizar, lembrar de compromissos e tarefas específicas. Problemas de ansiedade e estresse, pode ser que você tenha muita coisa realmente para fazer e acabe aí sofrendo com esse nível alto de estresse que esse volume de coisas acarreta na sua vida.
condições de saúde mental, como transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo ou transtorno do espectro autista, que costumam trazer dificuldades na hora de se organizar e de fazer funções executivas. Mudanças na vida, imprevistos que podem impactar a maneira como a pessoa se organizava e daí fica com aquela sensação de tipo, nossa, eu saí dos trilhos, não sei por onde voltar. Além de vários fatores externos à pessoa que podem acontecer e que acabam impactando na rotina delas, como o nascimento de um bebê, por exemplo, ou a demissão de uma pessoa da família, a sua própria demissão, uma mudança de trabalho ou de cargo que faz com que você vá viajar muito mais, fique fora de casa muito tempo. Indo um pouquinho mais além nessa questão, no blog Vida Organizada eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo que não tem mais motivação para fazer as coisas no dia a dia, que não conseguem motivação para se organizar, para conseguir executar o que precisa ser feito, mesmo aquilo que é absolutamente necessário. O que eu quero dizer aqui é que existem muitos motivos que podem te levar a não conseguir se organizar. Eu mesma falei na nossa primeira aula que eu não nasci uma pessoa organizada, eu era uma criança bagunceira. Organização foi uma coisa que eu precisei aprender e eu sofri muito até conseguir ter isso na minha vida. Eu sofri muito com ansiedade, sobrecarga, perdas, mudanças. Então eu sei como pode ser desafiador. Quero dizer que você pode contar comigo porque eu passei por tudo isso e sei como é que é. Tô aqui justamente para te mostrar que é possível. Se você se enquadra em algum dos pontos que eu coloquei aqui anteriormente, agora há pouco, saiba que existem soluções específicas e profissionais adequados da área da saúde que podem te ajudar com algumas condições específicas, como no caso da depressão, da ansiedade, entre outros. Inclusive, no método Vida Organizada, a gente conta com consultores e profissionais da área da saúde, da psicologia, para poder elaborar soluções que sejam adequadas às suas condições. O método Vida Organizada acaba sendo indicado por muitos profissionais, não como uma solução para questões de transtornos que precisam ser tratadas adequadamente, mas para que a organização trabalhe em paralelo, ajudando nessas condições. O que acontece é que muitas vezes as pessoas cometem alguns erros na hora de se organizar e esses erros acabam prejudicando o processo pessoal de organização. Antes de falar dos erros, né, que são pontos importantes a gente comentar aqui sobre a rotina e tudo mais, eu queria só reforçar um ponto aqui. Tá? Existem muitas condições de vida que são individuais e existem muitas condições que a gente tem do mundo que a gente vive hoje. A gente vive fatalmente no mundo da sobrecarga, em que a competitividade, a norma pela alta performance são assim colocadas como o jeito certo de se viver, digamos assim, né? Questões de meritocracia e outros que são muito questionáveis, a gente pode ter um viés crítico para olhar para tudo isso, e o que eu quero te propor é que você busque compreender que existem condições do mundo e da vida que não estão sob o seu controle. Então, da mesma maneira que você não pode controlar essas condições, por exemplo, você não pode controlar como o seu chefe trata a equipe, como a empresa lida com os funcionários, a cultura da empresa, as condições do mundo do trabalho, da sua área, coisas que acontecem no mundo, e guerra e tudo isso. Obviamente que a gente consegue se envolver localmente e agir, né, se a gente tiver esse senso de contribuição social, a gente quer, de alguma maneira, às vezes com militância, ou com qualquer tipo de organização, a gente atua localmente, isso é muito bom. Eu quero dizer que eu não quero que você se culpe por problemas que são estruturais. Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo simples, né? É muito comum que as mulheres da família acabem ficando sempre responsáveis pelo cuidado com os filhos, pelo cuidado com os pais idosos e por aí vai. Por quê? Porque isso é uma coisa estrutural associada à mulher, ao gênero. Então, as mulheres acabam se sentindo muito mais sobrecarregadas. Você sabendo dessa condição, você sabendo que isso é uma coisa coletiva e estrutural, você se sente menos culpada por achar que você não está dando conta de tudo, porque é humanamente impossível dar conta de tudo. E você já sabe que essa sobrecarga acaba caindo mais no colo da mulher. Então, você vai ser mais compassiva consigo mesma, sem ficar se culpando por não estar conseguindo fazer tudo. Esse é apenas um dos exemplos que eu gostaria que você passasse a observar na sua rotina para você compreender aquilo que é sua responsabilidade, aquilo que dá para você atuar e aquilo que não dá para você atuar em cima, aquilo que não está sob o seu controle, para você não ficar se culpando e nem tentando consertar as coisas pelos outros, sabe assim? Mas enfim, esse papo é longo e eu não vou me estender aqui hoje, eu só quero despertar essa reflexão em você.
de implementá-lo como um hábito. Então agora a gente vai ver quais são alguns desses erros para você ver se você comete alguns deles em menor ou em maior grau e como que você pode corrigir isso a partir de agora. Uma das maiores dificuldades para quem está começando é justamente a consistência. Se você prestar atenção, então, se você está cometendo algum desses erros, você vai ter uma chance muito maior de conseguir ter uma vida organizada. O primeiro erro super comum é tentar organizar tudo de uma vez. Você provavelmente já teve em algum momento da sua vida aquele famoso quartinho da bagunça, ou a gaveta da bagunça, ou o armário da bagunça, não importa, algum cantinho que você fala, nossa, isso aqui sempre foi bagunçado. Quem aqui lembra do quartinho da Mônica, da série Friends? Então, é justamente aquele lugar onde você esconde a bagunça e joga tudo aquilo que você não sabe onde colocar, e acaba virando um amontoado de coisas ali, de tralha, de itens completamente aleatórios que na maioria das vezes você nem lembra mais do que tem ali. Se você abrir o quartinho da bagunça e falar, vou organizar esse quartinho hoje, aqui é a minha missão do final de semana ou algo nesse sentido, muito provavelmente vai te dar aquela sensação de af interno, que você olha pro quartinho e fala, af. Ou seja, você vê ali que tem tanta coisa pra fazer que você não sabe nem por onde começar, que te dá um desânimo até mesmo de começar ali a destralhar o quartinho, e aí você simplesmente deixa pra lá novamente. E aí tem muitas coisas na nossa vida que dão essa sensação de af interno, sabe? E muitas vezes a gente acaba deixando pra lá, deixando desorganizado, cheio de tralha, justamente porque a gente não sabe por onde começar. Especialmente quando são coisas muito trabalhosas. Se você tenta organizar tudo de uma vez, você vai se sentir sobrecarregada. E aí é bem provável que você acabe desistindo no meio do percurso ou até mesmo antes de começar. O segundo erro que as pessoas cometem quando tentam se organizar é ficar esperando o momento certo. Tem sempre algo que elas estão esperando acabar pra falar, não, depois disso eu vou me organizar. Não, deixa o mês virar que aí no começo do mês eu já me organizo e aí vai ser diferente. Não, deixa passar o carnaval que daí eu vou organizar as coisas e aí sim eu vou conseguir ter uma vida mais organizada. Ou então não, deixa eu terminar esse projeto aqui, que ele é urgente, e assim que eu terminar esse projeto, aí sim eu vou começar a me organizar. No fundo, a gente sabe que tem um perfeccionismo aí envolvido. As pessoas ficam esperando a vida se ajeitar ou a condição perfeita para começarem a se organizar. Porém, existe aí um problema, que é, as condições ideais nunca chegam. Não existe um estado perfeito de organização. A melhor hora de começar é agora. Você não precisa esperar o momento certo para se organizar. Você precisa se organizar para criar mais momentos certos para fazer qualquer outra coisa na sua vida. Terceiro erro muito comum. Perder mais tempo organizando as coisas do que executando aquilo que você tem que fazer. E aí a organização acaba te dando muito trabalho. E veja, a organização é um meio para você conseguir realizar as suas coisas. Não é para você perder mais tempo organizando, o que a gente chama de microgerenciamento, do que fazendo aquilo que precisa ser feito. Por mais que, claro, você possa utilizar alguns acessórios, apetrechos de papelaria, algumas coisas para deixar o seu processo mais bonitinho, um post-it, um marca-texto, enfim. Por mais que você possa usar isso como parte aí do seu dia a dia, até para tornar a organização um hábito mais gostoso, você não pode perder mais tempo com isso do que executando as tarefas em si. Se a organização está mais complicando a sua vida do que facilitando, tem alguma coisa errada. Isso não quer dizer que você não possa se organizar de uma maneira esteticamente agradável. Claro que pode. Eu também adoro. É mais um alerta para você considerar como que você está lidando com a sua própria vida. Próximo erro, querer se encaixar na rotina do... E só um ponto aqui, né, nesse negócio de perder mais tempo organizando, arrumando as pastinhas, colocando cor nas bolinhas, etc, etc. Isso é uma maneira de procrastinar. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre procrastinação, mas a procrastinação, ela é um sintoma de algo que está rolando. Então, assim, se você prefere ficar organizando as suas coisinhas a efetivamente fazer as suas coisas, a gente tem que investigar a raiz desse problema, certo? E assim, o que eu quero te dizer é que não tem problema nenhum você gostar de organizar as suas coisinhas. Eu também adoro, né? Como você pode imaginar. Mas foi o que eu falei anteriormente. O segredo é você estar tranquilo com tudo aquilo que você não está fazendo. Os outros. Principalmente hoje em dia, que a gente tem toda essa questão com as redes sociais, a gente fica se comparando demais, vendo aquela pessoa com a rotina perfeita no Instagram, você acordou e já faz 3 horas que ela tá acordada, foi pra academia, tomou o suco funcional, meditou, fez um monte de coisa e você nem saiu da cama. E muitas vezes você acaba tentando recriar uma rotina que simplesmente não tem nada a ver com a sua realidade. E aí você se frustra porque não consegue. Não tem consistência, acaba ficando chateada, sendo que, na verdade, essa rotina apenas não funciona para o seu contexto. Quinto erro,
querer organizar a vida dos outros antes de organizar a sua própria vida. A organização é um processo que requer autonomia. Não adianta você querer, por exemplo, que o seu marido se torne uma pessoa organizada, que os seus filhos contribuam na organização da casa, sendo que você mesmo ainda não implementou alguns hábitos de organização. A recomendação é que você foque primeiro em você, naquilo que está sob o seu controle. E aí pode ser que o seu exemplo seja um impulsionador maior para a organização do outro do que ficar simplesmente brigando ou pedindo que ele se organize. Foque em você e veja o impacto que isso tem nas pessoas ao seu redor. Sexto erro, não quebrar tarefas maiores em tarefas menores, ou às vezes nem ter clareza sobre qual é o primeiro passo com relação a uma determinada atividade que você precisa fazer. Essa é uma das maiores causas de procrastinação. E quando eu falo de procrastinação aqui, eu me refiro àquela procrastinação que é realmente negativa. Quando você quer fazer uma coisa, precisa fazer alguma coisa, mas simplesmente não consegue. Ela te paralisa. Esse é um tipo de procrastinação que você não escolheu ter. Não é que você escolheu descansar, é que você simplesmente não consegue agir. E aí isso faz com que você perca muito mais tempo com tudo isso, se preocupando com a tarefa que precisa ser feita, do que efetivamente dedicando um tempo para executá-la. Você começa a sentir como se a sua energia estivesse sendo sugada e nem descansar direito você consegue, porque aí você fica preocupada com tudo aquilo que você não está conseguindo fazer. Sabe aquele momento que você fica lá só rolando o feed do Instagram, vendo as coisas e fica, gente, eu não fiz isso, não fiz aquilo, preciso fazer aquilo outro. Muitas vezes isso acontece por falta de clareza e por falta de organização mesmo. Ver uma tarefa que demanda muito de você pode ser cansativo só de olhar para ela. Mas se você quebra essa tarefa em pequenas mini tarefas, fica muito mais simples de executar e vai te dando pequenas sensações de vitória à medida que você vai ticando ou riscando da sua lista cada um daqueles itens. E aí essa é uma das primeiras dicas que eu já quero dar sobre a questão da procrastinação. Às vezes a gente tem uma tarefa que ela é chata porque ela é muito grande. Então, quando você consegue quebrar em mini pedacinhos essa tarefa, fica um pouquinho mais satisfatório de você conseguir ir fazendo. Pode ser mais lento, etc., mas é melhor fazer um pouquinho do que não fazer nada. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Isso, inclusive, é um conselho que muitos psicólogos acabam dando para pessoas que estão passando por um momento de depressão, por exemplo. Focar naquilo que você pode fazer no próximo passo. Não precisa pensar no montante. Pense apenas em qual é a próxima coisa que você deve fazer. Sétimo erro. Tentar se encaixar em técnicas e métodos que não são personalizáveis para a sua vida. Aquela coisa de você ter que se encaixar no modo de fazer das outras pessoas e não personalizar para as circunstâncias de vida que você tem. É muito comum as pessoas testarem alguma técnica, alguma dica ou algum método de organização, as coisas até começarem a ir bem, mas aí quando chega algo que não tem nada a ver com a vida delas, elas simplesmente desistem. E aí definem que o método não serve para elas, deixando a organização ainda mais inalcançável. A verdade é que você não precisa descartar o método inteiro, você tem que personalizá-lo para sua vida. Por isso que o método Vida Organizada, por exemplo, é totalmente personalizável. Eu te ensino como personalizar. Todos nós somos diferentes e vivemos em contextos distintos. Temos nossas próprias dificuldades, somos pessoas únicas. Então o método precisa se adaptar à sua vida e não o contrário. Inclusive a nossa rotina, por exemplo, não precisa ser fixa. É possível personalizá-la. Tudo deve ser feito de acordo com aquilo que funciona melhor para as suas necessidades diárias. Isso tem tudo a ver com um conceito que eu venho desenvolvendo nos últimos anos de produtividade compassiva, que é esse movimento que a gente traz através do método Vida Organizada. Oitavo erro, estar sempre nos extremos, ou 8 ou 80. Ou você faz tudo de uma vez, ou você chuta o balde e simplesmente nem começa. Sabe quando a pessoa sai da dieta e fala, só porque eu comi um brigadeiro, então eu já vou comer bolo, eu vou comer sanduíche, eu vou comer um monte de coisa? Já que eu perdi a consistência aqui, então deixa quieto, depois que acabar esse projeto eu volto e me organizo de novo. Só que aí tudo começa a desmoronar e quando você vê, você já tá naquele círculo vicioso de se desorganizar e não conseguir voltar. Isso não é nada saudável e vai te sobrecarregar muito. Sendo que seria muito mais fácil você definir um mínimo viável, como a gente falou na nossa última aula, e ir fazendo aos pouquinhos. Nono e penúltimo erro, ser uma pessoa somente reativa. Ou seja, aquela pessoa que é movida a pedidos, a demandas que os outros pedem para ela. Vai fazendo tudo que... Presta atenção que isso é muito importante. Que os outros pedem, produz para os outros,
mas acaba deixando as suas próprias prioridades e atividades de lado. E aí, isso tem muito a ver com aquilo que a gente vem falando sobre estabelecer limites e dizer não, especialmente para atividades que não condizam com suas reais responsabilidades e necessidades, e que não estejam alinhadas com os seus próprios valores. 10º e último erro que a gente vai falar aqui hoje: achar que tem que planejar 100% do tempo, sem considerar imprevistos e se permitir momentos de mais espontaneidade e tempo livre. A organização serve para facilitar a sua vida e não para deixar você paranoica com a quantidade de coisas a serem feitas, ficar ali seguindo um horário direitinho, sem nenhum tipo de flexibilidade. É para inserir leveza, não o contrário. E olha só, à medida que você for se organizando, esse tempo livre vai surgindo na sua agenda, na sua rotina, e você vai até estranhar um pouco no começo e vai falar: ué, terminei tudo que tinha para fazer hoje? Fica uma sensação esquisita, sabe? Como se tivesse faltando realmente alguma coisa, mas não tá. É que você está se organizando e esse espaço vai surgindo na sua rotina. E aí eu aproveito para te dar um conselho: quando isso acontecer, não encha esses espaços livres com mais coisas para fazer, senão você vai voltar àquele estado de sobrecarga e de um volume muito intenso de atividades. É importante que você tenha tempo livre e grandes respiros aí na sua agenda, para você ficar bem, simplesmente. Então veja, a sua agenda não é um jogo de Tetris que você necessariamente tem que ficar encaixando os bloquinhos. Veja o tempo livre de uma maneira mais saudável para você e celebre esses tempos livres. Aproveita para descansar melhor. A organização serve demais para que você consiga ter melhores momentos de descanso, de ficar sem fazer nada, de ficar apenas contemplando a vida, de se recuperar ou de dedicar tempo a algum hobby, alguma atividade que seja prazerosa e que permita que você descanse também. Se você prestar atenção nos erros que você pode estar cometendo nesse momento, você vai ver que é muito mais fácil criar uma vida organizada. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu queria compartilhar com vocês um exercício bem bacana para a gente poder levar em conta que a organização diz respeito à nossa vida para as diferentes áreas que a gente tem. Não é só uma divisão entre pessoal e profissional, por exemplo. Eu vou compartilhar com você aqui uma ferramenta que a gente chama de Roda da Vida. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E isso aqui é um site na internet que foi desenvolvido por uma aluna do Método Vida Organizada, bem alinhado com o que a gente ensina. Você pode acessar nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo, ó, rodadavida.net. Por isso que eu recomendei lá na aula 1 que você assistisse essas aulas pelo computador ou pela TV, porque assim você consegue acessar de outro dispositivo ou em outra aba do navegador qualquer outro tipo de recurso que eu esteja ensinando. Então vamos fazer aqui juntos, tá? O que é essa roda da vida? Essa roda da vida representa as 12 grandes áreas da nossa vida, digamos assim. Existe um elo que junta todas essas áreas. Esse elo é você. Então, na verdade, quando a gente fala aqui de uma divisão das áreas, né, em 12 áreas, a gente não está dizendo que elas são completamente divididas. Não é isso. É uma orientação didática para a gente poder refletir sobre cada uma dessas áreas. No final das contas, a gente está falando da nossa vida como um todo. Então, qual que é o objetivo dessa roda da vida? Você pode fazer no papel ou pode fazer aqui no site. Vou fazer no site para mostrar na tela, fica melhor para vocês, tá? Mas a ideia é você listar, então, essas 12 áreas. Eu vou falar quais são. E aí, você vai dar, hoje, uma nota de 1 a 10, como se você estivesse tirando uma fotografia da sua vida no momento, e você pensasse assim, de 1 a 10, sendo 1 a nota mais baixa e 10 a nota mais alta, o seu nível de satisfação com relação àquela área na sua vida. E veja, não é questão daquela área estar completa, digamos assim. Por exemplo, você pode falar assim: ai, Thaís, mas eu tô solteira, então no amor, relacionamento eu coloco 0. Se você está satisfeitíssima com a sua solteirice, você vai dar nota 10, porque você está satisfeita. Então, essa área amor, relacionamento amoroso, não quer dizer que você tem que ter algo ali rolando de maneira perfeita para você dar 10. Não, é você estar satisfeita com essa área na sua vida. O mesmo vale, por exemplo, para a espiritualidade. Você pode dizer assim: não, eu sou ateu e não ligo para a espiritualidade, então estou 100% satisfeito com isso. Você vai colocar nota 10. Outra coisa que você, por exemplo, social. Você pode ser a pessoa mais antissocial do mundo, não ter amigos, não ter contatos, e você está muito bem com relação a isso. Então, você vai dar nota 10 se você se sente satisfeito. Essa é a questão. O critério é o seu nível de satisfação para cada uma dessas áreas. A gente vai fazer isso agora e é mais um exercício de reflexão efetivamente. Eu quero que você entre
e que você vá dando uma nota para cada uma das áreas à medida que eu for explicando o que é cada uma delas. Então, em saúde, é saúde física, você pode levar em consideração seu nível de energia, questões de longevidade, o quanto você sente com relação à sua saúde física efetivamente e até saúde mental também, então a sua saúde como um todo. Aí você vem aqui e você coloca, então, que nota você dá, por exemplo, eu dou nota 7 para minha saúde hoje, porque eu sinto que não estou totalmente satisfeita porque eu acho que eu não estou fazendo atividade física como eu gostaria, queria melhorar esse hábito, né? Então, para a gente falar de hábitos amanhã na aula 5, é legal fazer esse exercício aqui hoje. Depois você vai pensar a outra área, que é estudos ou desenvolvimento intelectual e tal. Qual o seu nível de satisfação com relação a essa área? Você fala, não, isso tá bom, que eu tô estudando pra caramba. Eu vou dar um 9, porque eu tô super satisfeita. Eu acho que eu tenho que ajustar uma coisinha ou outra de organização, mas eu tô satisfeita com relação a essa área. Aí, emoções, né? Que significa como que você lida, gerencia sua raiva, sua paciência, a questão da ansiedade, como que você lida com essas questões emocionais na sua rotina. E aí você pode colocar, isso aqui eu sinto que eu estou falhando em uma série de questões comigo mesma e para mim é nota 5. Então veja que não quer dizer que 1 é uma coisa, 2 é outra coisa, 4 é outra coisa, não é analítico, assim, esse critério. Ele é bem subjetivo. Então você pode dar uma nota de 1 a 10 de acordo com o que vem à sua mente. Não é para pensar muito. Geralmente o primeiro número que vem na sua cabeça é o número certo. Né? Carreira e trabalho, então, o quão satisfeito você está com o desenvolvimento da sua carreira profissional como um todo, e aí você pode colocar como você se sente. Finanças, mesma coisa, o quão satisfeito você se sente com relação às suas finanças no momento. Se você for empresário, você pode levar em conta também como que você se sente com relação às finanças da sua empresa, né? A parte PJ como um todo, aí você coloca aí. Contribuição social é como que você sente que você contribui com o mundo de alguma maneira, desde trabalho voluntário até colaborar com a vizinhança, se engajar em causas políticas, você sente que você está contribuindo com a sociedade de alguma maneira, você coloca o seu nível de satisfação com relação a isso na sua vida. Família, e aqui família pode ser casa também, vida doméstica, então pets, etc, entra tudo aqui, né? Você vai colocar como que eu me sinto, qual é o meu nível de satisfação com relação a casa e família no momento, e você coloca então como você se sente. Relacionamento amoroso, e aí aquilo, como eu falei, você pode estar solteira, mas pode estar 100% ok com isso, você vai colocar a nota que você considera. Aí, vida social, né, você pode mudar, isso é uma coisa legal, você pode mudar o nome das áreas para personalizar melhor para você, sabe? Pode até colocar outra área se você quiser. Eu deixaria essas áreas padrão porque elas têm um porquê, né? Tem meio que um padrão assim, mas você pode mudar. Então, por exemplo, em finanças, a gente gosta de colocar prosperidade. Aí fica totalmente ao seu critério, tá? Então, vida social, que nota que você se dá para o seu nível de satisfação. Lazer, atividade de lazer, realmente você pode colocar hobbies, né? Como você quiser personalizar, só para fazer mais sentido para você, é entender o que aquela área significa e trazer, então, os termos e as palavras que representam melhor para você. Assim, você personaliza essa experiência. Espiritualidade também, mesma coisa. Se você tem uma única religião, por exemplo, você pode colocar aqui, tem, por exemplo, vida cristã ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Você pode personalizar para você o que isso significa melhor. E você coloca, então, seu nível de satisfação com isso na sua vida. Plenitude, muitas pessoas têm dificuldade, mas eu vejo plenitude como seu nível de felicidade. Então, o quão satisfeito você está com o seu nível de felicidade na vida, com o quanto você sente que você está vivendo a vida que você gostaria de viver. E aí você coloca aqui, então, o seu nível de satisfação. Você também pode alterar as cores, tá? Aqui, se você quiser. Eu não vou alterar para a gente não perder tempo, mas você pode fazer a alteração que você quiser. Depois que você coloca essas notas aqui, ele vai mostrar a roda como fica. Ó. Deixa eu diminuir a tela. Mas olha só como fica bonitinho. Então, fica uma roda, tá? E a partir desse resultado, você pode ter algumas reflexões. Por exemplo, que área que você deu a nota maior? Sei lá, relacionamento amoroso. Beleza, isso é legal para você refletir, porque se você faz esse exercício, por exemplo, uma vez por mês, você pode se perguntar assim: o que aconteceu nesse último mês para eu me dar essa nota? A mesma coisa vale para as áreas que você deu nota menor, tipo emoções e prosperidade, né? Finanças. Deixa eu colocar de novo para não me confundir aqui, nem confundir vocês. Emoções e finanças, dê nota menor. Por quê? Por que eu não estou satisfeita com relação a essas áreas? Com o passar do tempo, à medida que você for tendo consistência nessa atividade, você vai aprender a desenvolver lentes
para encontrar projetos para sua vida. E aí você vai perceber que você pode ter nessas ausências, né, de coisas que você sente com relação a cada uma dessas áreas. Você fala, por exemplo, em saúde. Ah, eu não estou satisfeita porque eu sinto que eu não implementei ainda uma rotina de atividade física que me agrade. Implementar uma rotina de atividade física que te agrade pode virar um projeto. Então, com o passar do tempo, você vai identificando nesses gaps da sua roda da vida quais são os projetos que vão ser prioritários para você colocar na sua lista de projetos, que foi o que a gente viu na aula 2, na terça-feira, beleza? Para fechar aqui, isso é um bom exercício para você escrever no seu diário, por exemplo. Tipo assim, o resultado dessa análise da roda da vida. E o que é legal? Você fazendo esse exercício hoje, amanhã, se você fizer, já vai ser completamente diferente. Porque é isso, ele é uma fotografia do seu momento. E depende de como você está se sentindo no dia, quando você pensa e tudo mais. E tá tudo bem, não precisa ficar refazendo vários dias. Não, fez uma vez, tirou a foto, guarda essa foto aí de lembrança. Como que você guarda? Você vem aqui, clica em salvar, e aí ele salva um PDF no seu computador, e aí você pode guardar onde você quiser, até imprimir, se você achar mais apropriado, beleza? Então, acho que é uma boa ferramenta para você fazer uma análise, e aí eu queria que você comentasse aqui no chat ou nos comentários dessa aula quais foram as áreas que você deu a nota mais alta e quais foram as áreas que você deu a nota mais baixa e o que você pode, como que você se sente com relação a isso? Acho que vale a pena pensar, tá? Bom, continuando aqui, gente, eu queria falar um pouquinho, então, agora, sobre a questão da procrastinação, porque eu sei que é um tema muito urgente para vocês. Eu já falei um pouquinho na revisão do vídeo que a gente viu agora há pouco, né? Mas o que é legal falar? O que é a procrastinação e o que não é a procrastinação? Procrastinação é quando você deixa para depois, de propósito, alguma coisa que você simplesmente não está conseguindo fazer por N motivos. Tá? Você deixa para depois algo que você poderia fazer agora. O que não é a procrastinação? Quando você, por exemplo, decide que aquilo não é prioridade no momento e você decide focar em outras coisas, deixar aquilo para outro momento. Isso não é procrastinar. Isso é replanejar. E faz parte do que a gente considera uma vida organizada. O que também não é procrastinar? Quando você tem alguma questão de saúde, que seja saúde mental e uma depressão, e você não esteja, por exemplo, conseguindo realizar atividades. Isso não é procrastinar. Isso é modo de sobrevivência. Você está focando naquilo que é mais importante, que é você ficar bem. É você se concentrar em identificar quais são os sintomas que você está sentindo e tudo mais e tratá-los para você ficar bem. Não é procrastinação. Você não está no seu melhor momento para fazer as coisas. Então, não é que você está procrastinando. É que você não está conseguindo. O mesmo vale, às vezes você não tem uma condição assim, mas você está exausta. Então, assim, você está exausta, você chega do trabalho todos os dias, se joga no sofá e não consegue, sei lá, estudar chinês, mandarim, que é uma coisa que você tem que fazer, e daí você fica se culpando que não consegue estudar, mas é porque você está exausta. Então, isso não é procrastinar também, né? Isso é você simplesmente estar exausto pela estrutura do mundo que a gente vive, que é feito para a gente ficar exausto, né? Então, a primeira coisa é você compreender o que é procrastinação, para você não ficar se chamando de procrastinador ou procrastinadora, sendo que você não é, tá? Pode ser que você esteja passando por condições aí de vida, de questões diversas, que sejam exteriores a você e que você não está procrastinando. É simplesmente um sintoma, uma consequência, na verdade, da situação como um todo, tá bom? Agora, o que causa a procrastinação em si? Né? Existem três causas mais comuns, assim, que causam a procrastinação mesmo. Tipo assim, não vou fazer isso, sei lá, declarar o imposto de renda. Vou procrastinar declarar o imposto de renda. Por que isso acontece? Existem três causas principais. A primeira causa é medo do fracasso. É tipo assim, eu não vou conseguir fazer, então eu tenho medo de não conseguir fazer, medo de fazer errado, medo de dar tudo ruim, e daí eu não faço, por esse medo de fracasso. O ser humano, ele sempre está em modo de sobrevivência. Então, a gente evita fazer uma coisa que a gente acha que vai dar errado. Segunda causa, perfeccionismo. É muito comum a gente não começar a fazer algo porque a gente não tem as condições perfeitas para fazer. Tipo assim, eu quero reformar minha cozinha, mas enquanto eu não tiver dinheiro ou não puder reformar tudo, eu não vou reformar. E daí, ao mesmo tempo, você tem uma pia que fica pingando e você tem que consertar só a pia e você não conserta porque você só quer consertar quando você for arrumar tudo. E aí acaba não fazendo nada.
Então, muitas vezes o perfeccionismo, ele bloqueia a gente. E é ok ser perfeccionista, sabe? Eu acho que uma boa saída aí para o perfeccionista é você pensar que primeiro você faz, depois você melhora. Quanto antes você fizer, né? O feito é o done, né? Tipo assim, o quanto antes você conseguir fazer, antes você vai trabalhar em melhorias. Então, acho que esse é um ponto muito importante para os perfeccionistas de plantão. E a terceira causa é falta de clareza, muitas vezes. Às vezes a gente não sabe qual que é exatamente a tarefa, e aí a gente fica procrastinando, né? Tipo, você tem que montar uma apresentação para o seu trabalho. Aí, como você não sabe exatamente o que você tem que colocar nessa apresentação, está dependendo de arquivos que têm que ser enviados por outras pessoas, aí você acaba não fazendo porque você não tem as informações que você precisa. Então, você acaba procrastinando. E quais são as consequências disso? Acaba criando um ciclo de estresse, de culpa, de frustração. A gente acha que a gente não consegue fazer nada, que tudo está dando errado e por aí vai, né? Então, o que é muito importante é você aprender a identificar alguns gatilhos de você perceber quando que você está procrastinando. Né? Então, tenta se observar. Como eu falei, às vezes não é uma questão de procrastinação, às vezes você só está exausto. Né? Então, assim, veja se na verdade você não está com essas três causas aí que eu falei antes, né? Medo do fracasso, perfeccionismo ou falta de clareza. E aí, para lidar com o que for procrastinação mesmo, eu tenho algumas técnicas, né? E aí eu vou passar essas técnicas rapidamente aqui para trazer essa solução para vocês nessa aula, você que sofre com a questão da procrastinação. Porque existe também o lance da procrastinação que muitas pessoas me falam assim, Thaís, como que você lida com a preguiça? Preguiça não é uma coisa ruim, a preguiça é uma coisa boa. Mais uma vez, o mais importante é você se sentir tranquilo com tudo aquilo que você não está fazendo. Desse modo, você consegue descansar, ficar na cama até mais tarde no final de semana, ou o que quer que seja, ter seus momentos de lazer sem se sentir culpado por estar descansando ou fazendo alguma outra coisa. Tá? Então, não tem problema você sentir preguiça. E a preguiça, muitas vezes, pode estar escondendo uma sobrecarga enorme de trabalho que te deixa exausto. Então, tudo isso você tem que avaliar para entender direito o que você está chamando de preguiça, tá bom? Algumas técnicas, então, para você lidar com a procrastinação. Primeira coisa que eu já citei, se você tem uma tarefa muito grande, tenta quebrar em microtarefas, porque isso te ajuda a ir executando uma das etapas de cada vez. Outra técnica que ajuda muito é uma técnica de foco, chamada Pomodoro, que basicamente é você acertar 25 minutos no timer aí do seu celular, ou em algum aplicativo que faça isso, hoje em dia tem vários, até no computador, para o navegador. Você coloca 25 minutos, e durante esses 25 minutos você trabalha focado nessa única tarefa e faz o melhor possível nela. Muitas vezes você acaba até terminando o que você precisava fazer, aquele negócio, né? Demorei 30 dias para fazer um negócio que levou 30 minutos. Eu fiquei sofrendo 30 dias para fazer o negócio. Então, a técnica Pomodoro ajuda nisso. Às vezes, tarefas chatas, tipo, eu tenho que separar a documentação para o imposto de renda. Isso pode ser muito chato. Você fala assim, então vou sofrer durante 30 minutos, vou fazer o que tem que ser feito, mas pelo menos eu faço isso logo. Né? Então, acho que seria mais essa motivação mesmo, de tirar da frente o que for mais chato. A gente tem também a regra dos 2 minutos, que é uma regra do método GTD, que é aquela, se algo leva até 2 minutos para você fazer, faça na hora, né? Não precisa ficar levando um tempo para fazer depois. Claro que você decidir essa condição de até 2 minutos depende muito do contexto em que você está. Então, se é mais custoso para você parar tudo que você está fazendo para atender essa demanda, ela não leva 2 minutos, ela vai levar muito mais tempo, porque tem o custo da interrupção também, né, no seu nível de concentração e tudo mais, então você que vai avaliar, mas muitas vezes você tem alguma coisa, você pode olhar para a sua lista de afazeres agora e se deparar com várias tarefinhas que você pode fazer em menos de 2 minutos, e aí você pode, de repente, programar um bloco de tempo ali na sua agenda, né, como eu ensinei na aula 1, e matar essas tarefinhas todas num dia, sabe? Pode ser uma boa também. Outra coisa que pode ajudar, especialmente quando você tiver com alguma tarefa que é chata, mas tipo simplesmente tem que fazer, é pensar no propósito dela. Então você pensa assim, putz, eu tenho que, sei lá, limpar o banheiro. Aí você pensa, tá, qual que é o propósito? É ter, né, a rotina saudável, a minha família, eu ir ali num ambiente gostoso, com um cheirinho gostoso e tal. Então, assim, você pensar no propósito pode te ajudar a ter motivação para fazer aquela atividade que às vezes você está procrastinando porque ela é chata, porque é uma coisa meio desagradável e tal. Outra coisa que ajuda, eu confesso que não ajuda tanto para mim, mas ajuda para muitas pessoas, é a questão de estabelecer algumas recompensas. Então, você fala assim, eu vou fazer isso, porém, quando eu terminar, eu vou, sei lá, me dar 1 hora assistindo vídeo de gatinhos fofinhos no YouTube para eu ficar feliz.
Então, você se dá pequenas recompensas aí na sua rotina, quando você finalizar alguma coisa que você esteja procrastinando. Outra coisa que ajuda, tá? Você estabelecer a grande meta do dia. Eu amo isso aqui, é um exercício de foco, que é assim, todos os dias a gente tem muita coisa para fazer, mas você fala assim, qual que é aquela tarefa que se eu executar hoje, eu vou dar o meu dia como pago? Você definir qual é essa tarefa do dia, a coisa mais importante que você tem que fazer no dia. Porque aí, quando você terminar, e aí você pode focar ali como a primeira coisa do dia, se você puder, dentre seus compromissos e tal, quando você terminar, isso vai te dar uma sensação de vitória muito boa. Por mais que você tenha ainda 18 coisas para fazer, mas você já finalizou aquela mais importante do dia, isso vai ser muito legal, sabe? Então, às vezes a coisa mais importante do dia é você dormir mais cedo, descansar, é você conseguir, sei lá, parar na hora do almoço e efetivamente parar de trabalhar e só almoçar, só descansar, tirar uma sonequinha se você preferir. Então, não precisa ser só coisa do trabalho. Às vezes a coisa mais importante do dia é você, tipo, no final da tarde, quero sair e tomar um sorvete, sabe assim? Então, defina todos os dias qual que vai ser essa grande meta do dia, porque isso vai te motivar e também vai te dar foco quando você precisar dele. Outra técnica que ajuda muito, especialmente com tarefas chatas, é deixar a tarefa mais prazerosa. Então, assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto muito de fazer, eu coloco, sei lá, uma música que eu gosto de fundo, ouvindo no fone, por exemplo, porque isso torna a tarefa mais agradável, né? Tipo, tem que, sei lá, fazer esteira na academia, ou negócio chato e tedioso para algumas pessoas, né? Para mim, por exemplo, eu acho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses 40 minutos de esteira e vou escutar um podcast que eu adoro, porque aí eu tô ali andando na esteira e fico dando risada, fico ouvindo, me entretenho, eu acho isso divertido e aproveito um tempo que às vezes eu não tenho no dia a dia para ouvir aquele podcast ou assistir uma live de uma pessoa que eu gosto, que eu acompanho assim, e aproveito aquele tempo para fazer isso, sabe? Então eu torno uma tarefa tediosa ou chata, enfim, uma coisa mais agradável para mim. E por fim, eu deixei por fim porque eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, mas muitas vezes, especialmente quem está em cargos de liderança, ou tem empresa, ou tem equipe, etc, etc, muitas vezes você pode olhar para a sua lista de afazeres e perceber que muita coisa ali já está com você há muito tempo e você não consegue fazer, e talvez seja melhor você delegar. Então veja se não é o seu caso. Dá uma olhada na sua lista de afazeres, veja tudo que está ali que você ainda não conseguiu dar conta de fazer e veja se você tem a possibilidade de delegar para outra pessoa. Tá? E na vida pessoal, às vezes isso também pode acontecer. Às vezes você está há um tempão querendo fazer alguma coisa em casa ali, algum reparo, tal, que você prefere fazer, você sabe que você consegue, que você não precisa gastar dinheiro com isso, mas às vezes é mais rápido e mais barato, mentalmente falando, você pagar para alguém lá resolver logo esse problema e vida que segue. Né? Então, tudo é uma avaliação de custo-benefício da sua saúde mental também, caso você possa pagar por isso, certo? Muito bem, então isso foi sobre procrastinação. Para a gente finalizar essa aula com chave de ouro, eu queria trazer a importância da revisão diária. O que seria a revisão diária? Todos os dias é importante que a gente, ao longo do dia, faça várias atividades relacionadas à nossa organização pessoal. Isso é fato. É que nem escovar os dentes. Todos os dias a gente escova, é isso, é hábito. Não tem muito o que fazer, sabe? Assim, para a gente conseguir ter uma vida organizada, todos os dias a gente tem que incorporar pequenos hábitos de organização. E eu chamo esses hábitos de rituais, na verdade. Porque são rituais que tornam a nossa vida mais fluida, mais fácil, mais descomplicada. E existem duas revisões diárias que eu recomendo que você faça, e elas são essenciais até para você lidar com a questão da procrastinação e do foco, e da culpa e da frustração. Vamos lá. A primeira revisão diária é a que eu chamo de check-in, ou seja, quando você começa o seu dia de trabalho, quais são as coisas que você costuma fazer? E aí você pode criar um passo a passo mesmo, que sejam com 3 coisas, 2 coisas, mas que sejam aquelas coisinhas que, se você fizer sempre, vão tornar ali o seu início do dia de trabalho mais fácil. Por exemplo, é preparar um café, é abrir a agenda, é abrir a lista de afazeres e verificar o que tem para fazer no dia. Isso é um check-in. Isso é um bom check-in. Tem gente que pode colocar algum elemento tipo ler afirmações positivas, ou colocar uma musiquinha ambiente de fundo, uma música clássica, pode ser acender uma velinha perfumada, sabe assim? Você pode inserir outros elementos na sua checklist aí, mas ter esse check-in é uma coisa que você faz sempre. Eu te encorajo a criar um agora, sabe que com tudo que você está vendo ao longo dessa semana, o que você pode fazer quando você começa o seu dia de trabalho para tornar esse ritual um ritual mais assertivo e que descomplique a sua vida? Esse que eu acabei de falar, de você abrir sua agenda, abrir sua lista de afazeres, é um ótimo ritual de check-in.
que justamente serve para você ter uma noção de tudo que você tem para o dia ali. E nesse momento, você já pode fazer alguns reajustes no seu planejamento se eles forem necessários. Eu, Thaís, mesmo fazendo meu planejamento semanal, todos os dias eu faço esse reajuste, porque sempre aparecem coisas novas, e pode ser, por exemplo, que no dia ali que eu acordei, me planejei para fazer algumas coisas, eu tenha acordado, sei lá, com cólica, com dor de barriga, com dor de cabeça, e falo, hoje não estou muito legal para fazer muitas coisas que estão aqui. Então, esse reajuste ele tem que ser feito todos os dias. Isso é ser compassivo. A segunda revisão diária que eu recomendo que você faça, assim como a gente faz um check-in, é fazer um check-out, ou seja, é quando você encerra o seu dia de trabalho. O que eu recomendo fortemente que você faça é que uma meia horinha antes de você acabar de trabalhar, ou 15 minutos, ou 5 minutos, ou uma hora, depende muito da sua dinâmica de trabalho e da sua possibilidade. Antes de você encerrar o seu dia de trabalho, que você faça uma reavaliação de como foi o seu dia, você possa olhar o que você tem para o dia seguinte e também o que ficou pendente, porque pode ser que tenham algumas atividades que você não tenha conseguido fazer no dia em questão, ou então algumas coisas que estão na sua cabeça que você quer tirar da sua cabeça e passar para as listas, passar para a agenda, por exemplo, para você tratar no dia seguinte, para você conseguir efetivamente arquivar seu dia, digamos assim. Você fala, eu vou fechar meu computador e consigo descansar ou fazer outra atividade, vou estudar, vou para a faculdade, enfim, né? Não necessariamente você vai parar de trabalhar. Eu sei que tem muita gente que tem até jornada dupla, mas você consegue encerrar aquele expediente que você tá. Então, de repente, você pode ter um ritual de arrumar as coisas na sua mesa, você pode querer ter um ritual de colocar uma mensagem automática, uma resposta automática no seu WhatsApp, no seu e-mail, digamos, né, dizendo que você está fora do seu expediente. Então, tudo isso pode fazer parte desse ritual de check-out. E eu gosto muito dessa ideia de olhar tudo que eu fiz no dia, e isso vai estar na minha agenda, vai estar nas minhas listas, e se alguma coisa ficou pendente, tipo, eu não consegui fazer isso aqui hoje, então eu tenho que repriorizar para fazer amanhã, talvez na primeira hora. Então, eu já posso planejar um bloco de tempo na minha agenda, por exemplo, para fazer isso quando eu começar a trabalhar. Então, essa revisão final do dia, assim, esse check-out, vai ser essencial para que você saia do trabalho com um pouco mais de tranquilidade. E não se preocupe em sentir essa tranquilidade desde o primeiro momento. Ela vai sendo construída. Eu tenho certeza que de imediato, quando você faz, já é muito melhor do que não fazer nada. E você já vai sentir aí um alívio muito grande. Mas quando você começa a incorporar essas práticas todos os dias, você vai vendo a diferença que isso faz. Bom, gente, então na aula de hoje eu comecei aqui falando um pouquinho sobre os cadernos que você pode utilizar para conciliar ferramentas analógicas com as ferramentas digitais de organização. A gente viu também quais são os principais desafios de quem tenta se organizar e os erros comuns. A gente falou bastante sobre algumas questões aí que são comuns do nosso tempo, tanto do mundo quanto pessoais, né? Pessoas que sofrem com TDAH, com ansiedade, etc. Então é importante falar sobre isso. Depois a gente falou sobre procrastinação especificamente, e eu encerrei falando um pouquinho sobre essa importância das revisões diárias. Queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Se você estiver participando da Semana da Vida Organizada Descomplicada e não estiver inscrito no evento, eu recomendo que você se inscreva. Porque se inscrevendo no evento, você vai ter acesso tanto aos canais que a gente tem no WhatsApp e no Telegram de avisos e comunicados, quanto também a nossa comunidade no Facebook, onde a gente está postando outras atividades, PDFs, resumos das aulas, enfim, materiais diversos, né, que a gente está alimentando lá para que você possa ter uma interação maior com esse evento, além de ter um espaço para postar seus depoimentos, tirar dúvidas, trocar experiências. E além disso, nós também vamos oferecer um certificado de participação aí para quem tiver atividades complementares com horas, tudo, a gente oferece isso gratuitamente, mas tem que estar inscrito no evento, então o link está aqui na descrição da aula de hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula de hoje, existem algumas maneiras de você mandar essa dúvida. Você pode deixar um comentário aqui no vídeo dessa aula, nessa página do vídeo aqui dessa aula. Você pode enviar sua dúvida pela caixinha do Instagram Vida Organizada Oficial. Todos os dias eu abro uma caixinha e você pode mandar a sua dúvida por lá, ou você pode postar a sua dúvida na comunidade do evento. No domingo, eu vou fazer uma grande live onde eu vou agrupar as principais dúvidas para responder e a gente fechar a nossa semana com chave de ouro. No domingo, eu também vou explicar melhor o nosso programa completo de organização, que é o nosso curso pago, para quem tiver interesse. Então, eu vou explicar todas as mudanças, todas as novidades e alguns presentes, bônus e surpresas que vêm por aí. A gente vai abrir as inscrições para o nosso curso na segunda-feira e a gente fecha na terça-feira, porque a gente já está com uma lista de espera grande e a gente tem um feriado na semana que vem, então a gente vai organizar as inscrições dessa forma. Então, se você tem interesse, já fica ligado para você se inscrever e não perder esse prazo.
Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer que eu estou amando essa semana e espero que vocês estejam gostando também. E a gente se vê amanhã na nossa aula 5. Um beijo, tchau!